E a reunião da prosperidade é para despertar em você esse sentimento de que você precisa vencer. Por isso, determina o teu salário. E eu queria hoje começar lendo um texto para vocês que eu citei ontem aqui no culto, que eu falei que falaria desse texto aqui hoje, e está em Apocalipse 6, versículo 6, só vou ler esse versículo lá, depois a gente vai para outros versículos. Apocalipse 6, versículo 6 também, eu citei ele ontem na reunião e disse que hoje eu falaria sobre isso. Então, deixa aberto lá, depois a gente vai para outros textos da Bíblia. Amém, pessoal? Vamos lá, Apocalipse 6, 6. Só vou ler esse versículo aqui, que é o versículo que eu vou começar. Aqui em Apocalipse, nesse capítulo, capítulo 6, ele fala de uma crise mundial. Fala de acontecimentos que no final dos tempos viriam. A gente já está vendo isso acontecer. Você sabe que o livro de Apocalipse ele fala de muitas coisas que viriam, né, antes da vinda de Jesus, antes do juízo final, antes da grande tribulação. E esse texto aqui fala exatamente disso, de algumas pragas que viriam na terra, ou que virão na terra, ou já estão vindo na terra, e são sinais de que os tempos estão chegando, o dia do acerto de contas está chegando. E um dos sinais é que haveria uma grande crise mundial. E se você tem acompanhado, você tem visto essa grande crise se instalar em muitos lugares. Então, a crise, ela veio, virá, ainda a gente vai ouvir muitas coisas, mas o que eu falei ontem, e disse que estaria falando hoje aqui, é que existe uma promessa em Apocalipse, capítulo 6, e eu só vou ler o versículo 6, que fala assim, versículo 6, fala assim, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, ou um denário. Se você pesquisar na Bíblia de Estudo, você vai ver que o denário era o salário de um dia. Em outras palavras, uma medida de trigo era para fazer um pão. Então, um dia de trabalho dava para comprar farinha para fazer um pão. Seria como se um pão custasse um dia de trabalho. Quanto você ganha por dia? Eu ganho 30 euros. Eu ganho 50 euros por dia. É como se você ganhasse 50 euros e passasse no Pingo Doce, no Mini Preço, ou em qualquer supermercado e desse para comprar o pão do dia. Um pão e um leite. Uma medida de trigo por um denário. Olha que absurdo. É crise. A gente não consegue imaginar isso. Já pensou ter que trabalhar um dia para comprar um pão? É o cenário aqui apocalíptico. Porém, diz assim, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Aí a ordem era a seguinte, e não danifiques o azeite e o vinho. E eu falei ontem sobre essa revelação de Deus aqui, que é o seguinte, se você ler os versículos 5, os anteriores, você vai ver que a fome é representada por um cavalo preto, a guerra por um cavalo, enfim, e assim era. Porém, havia uma ordem. Os cavaleiros ali que saíram para destruir a terra, para lançar a crise, tinham uma ordem. Não toquem no azeite e não toquem no vinho. E eu disse ontem exatamente isso. O azeite é símbolo do Espírito Santo. O vinho, símbolo do novo nascimento. Quem foi lavado no sangue de Jesus. Então a Bíblia está dizendo que a crise vai se instalar. O problema vai vir, dificuldades vão aumentar, mas é para o povo de Deus não se assustar com isso. Porque em meio a tudo isso, a Bíblia Sagrada diz que Deus vai conservar o seu povo e vai abençoar o seu povo, porque a praga, porque a crise, porque a maldição não pode tocar nem no azeite e nem no vinho. A pessoa que é lavada e remida no sangue de Jesus, o crente que é fiel, que anda com Deus, que é dizimista, que é ofertante,
esta pessoa nasceu de novo, é lavada e remida, ela tem proteção. A pessoa que tem o Espírito Santo, a sabedoria sobre ela, ela tem proteção. O mal não tocará nessas vidas. E eu vou mostrar para vocês aqui, nesta noite, alguns versículos na Bíblia que vão servir para você como uma vitamina na fé. Eu gostaria que, inclusive, você pegasse a sua caneta e os versículos que eu passar, você apontasse para você orar sobre isso. Eu vou começar lá em Êxodo. A gente começa lá do começo, Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Você vai abrir em Êxodo, capítulo 8. E eu vou dar algumas promessas de Deus para você, que são promessas de Deus que têm me ajudado, e que eu tenho orado sobre elas, e essas promessas são reais, e elas vão ser reais também na sua vida. Êxodo 8, você abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 8, é o segundo livro da Bíblia. Amém? Vamos lá. Vem a crise, vem o que vier, mas Deus diz assim, não toque no vinho, não toque no azeite, não toque no povo de Deus. O povo de Deus está protegido, vai haver solução.